Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de posições relativas de retas e circunferências. Mais especificamente, a gente está no tópico de posição relativa de reta e circunferência. Tá? Então, o que a gente já viu? A gente já viu que as posições relativas de uma reta e uma circunferência dadas, no mesmo plano, só pode ser apenas uma das três. Ou a reta é secante, ou a reta é tangente, ou a reta ela é exterior à circunferência. Tá bom? Bom, então dando sequência à nossa resolução de exercício, vamos resolver agora o último item do exercício que a gente está resolvendo, que é o seguinte, ó, seja C a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 8 igual a zero, determina a interseção de C com as retas a seguir, claro, se essa interseção existir. Tá? Bom, assim como eu enfatizei nas duas últimas aulas, vou frisar mais uma vez. O primeiro exercício que a gente resolveu nesse capítulo foi de achar a posição relativa da reta com a circunferência, certo? A gente não achava as interseções, a gente apenas achava a posição relativa. A gente pode fazer isso para verificar se a reta é secante, tangente ou exterior. Mas como a gente quer a interseção, isso não vale a pena. Só valeria a pena se essa reta fosse exterior à circunferência. Caso contrário, se a gente descobre que a reta é secante ou tangente, a gente teria que buscar a interseção de qualquer maneira. Então, como a gente não tem como anteceder, não, essa reta aqui é exterior, só de olhar, alguns casos até dá, mas nesse caso, né, aqui não. Então, nesse caso, como a gente está buscando as interseções, é melhor já fazer a solução de maneira direta para buscar essas interseções, certo? E como é que é isso? Mais uma vez, sempre que a gente quer buscar interseções entre duas curvas, sejam elas quais forem, a gente resolve o sistema com as equações das curvas. No nosso caso aqui, a gente tem duas equações. Uma equação de segundo grau, de equação x ao quadrado mais y ao quadrado, etc. e tal, e a outra equação aqui, que é uma equação linear. Então, a gente tem que resolver o sistema envolvendo essas duas equações. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando o método da substituição. Ou seja, a gente isola uma dessas variáveis, tá? A gente isola uma dessas variáveis e substitui na outra equação, ficando com uma equação de segundo grau apenas em uma variável. E aí, essa equação a gente sabe resolver, tá? Bom, aqui, como o x está sendo multiplicado por 1, assim como aconteceu no item A, é mais jogo a gente isolar então o x, né? Que aí a gente não fica com fração igual a gente ficou no item B da aula anterior, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, se x menos 2y mais 10 é igual a zero, é porque o x então ele é 2y menos 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara daqui e vou substituir aqui em cima. Então isso aqui vai ficar 2y menos 10 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4 vezes 2y menos 10, menos 2y, menos 8 igual a zero. Então, a gente já tem uma equação de segundo grau. Vamos arrumar essa equação antes da gente buscar a solução, tá? Então, aqui, ó. Então, eleva ao quadrado. Então, vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Tá legal? Mais y ao quadrado, que já estava aqui. Aí faz o chuveirinho aqui, ó. Isso aqui então vai ficar como? Isso aqui então vai ficar menos 8y mais 40 menos 2y menos 8 igual a zero. Bom, 4y ao quadrado mais y ao quadrado dá 5y ao quadrado. Menos 40y, menos 8y, menos 48y, menos 2y, menos 50y. 100 mais 40, 140, 140. 140 menos 8, 132. Tudo isso é igual a zero.
Bom, quase que isso aqui dá para simplificar todo mundo por 5, né? Que pena que não. Então, vamos lá. Então, calculo delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, a gente ficou com o quê? A gente ficou, então, com 2.500 menos 20 vezes isso aqui, né? 1.320 vezes 2 dá 2.640. Então, o delta deu menos 140. Ou seja, o delta deu negativo. Se o delta deu negativo, o que isso implica? Isso implica que o y ele não pertence aos reais. Se o y não pertence aos reais, isso significa então que essa equação, né, não tem solução real. Logo, se essa equação não tem solução real, é porque esse sistema não possui solução. Se esse sistema não possui solução, é porque essa reta e a circunferência, elas não se intersectam. E se elas não se intersectam, é porque a reta é exterior à circunferência. Logo, R é exterior a C e o conjunto solução é o conjunto vazio, uma vez que não existe ponto de interseção. Tá legal? Beleza? Então, nesses dois exercícios iniciais que a gente fez nesse capítulo, a gente buscava direto a posição relativa da reta com a circunferência. E para aquilo, a gente tinha um método de solução. Agora, nesse segundo exercício, nesse segundo problema, a gente buscou os pontos de interseção. Então, a gente tem aí essa outra maneira de resolver, como a gente fez aí nos itens anteriores. Volto a dizer, a gente poderia utilizar esse método de solução para descobrir a posição relativa como a gente descobriu. Mas se a gente estiver interessado apenas na posição relativa, essa solução, esse estilo de solução, não vale a pena. Esse método de solução não vale a pena, porque você vai ter muito mais trabalho quando você pode utilizar aquele método de solução que a gente utilizou no primeiro problema, né, desse capítulo que a gente resolveu, descobrindo a posição de maneira bem mais rápida, bem mais simples, sem precisar fazer tanta conta. E quanto menos conta você fizer, mais a chance que você tem de não errar, né? Você minimiza a tua chance de erro, tá bom? Mas esse método também é válido se você quiser as interseções, então esse é o método aí, é a única maneira que a gente tem para resolver. Tá legal? Beleza? Então, nas aulas seguintes, a gente vai continuar, então, a resolver problemas nesse tópico, né, envolvendo os conceitos desse tópico, que é a posição relativa de reta e circunferência. Tá legal? Beleza? Então, até a próxima.